De maneira simples e direta, a Guerra Fria foi um conflito protagonizado pelas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, com o intuito de aumentar suas áreas de influência, utilizando para isso vários meios, seja pela produção bélica, economia ou teatro. Era a competição entre o socialismo e o capitalismo, durando de 1957 a 1989. Isso sem que houvesse conflitos diretos, apenas indiretos, como é o caso da Guerra da Coreia e do Vietnã. Esse período contou com famosos acontecimentos, como a construção do Muro de Berlim, dividindo a cidade em socialista e capitalista, assim como a Alemanha já havia anteriormente sido. Também nesse momento, com o sentimento de querer mostrar-se superior ao outro, dá-se início à corrida armamentista, onde muitos avanços tecnológicos e bélicos foram alcançados por ambas as partes. Junto a isso, outra disputa foi travada. Essa agora acontecia no espaço, era a corrida espacial, contando também com muitos avanços, dentre eles a chegada do homem à Lua, determinando a vitória dos Estados Unidos. A guerra só teria fim no dia 3 de dezembro de 1989, com o esfacelamento da União Soviética, resultado de uma crise política e econômica. Acabava assim mais de 4 décadas de tensão. Voltando à corrida espacial, ocorrida entre os anos de 1957 e 1975, focamos em um acontecimento em específico, a chegada do homem à Lua. A missão Apollo 11, desenvolvida para esse fim há 50 anos atrás, era posta em prática, levando consigo 3 astronautas, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins. 4 dias depois, o homem já pisava na superfície do satélite natural, um dos maiores feitos científicos da humanidade. Só foi possível com a construção do foguete, considerado por muitos, sem contestação, como uma maravilha da engenharia, com 110,64 metros de altura. Esse era o Saturno V. Pensando nisso, o escolhemos como tema do nosso trabalho. Trabalho esse chamado História e Arte, idealizado pelo professor Anderson dos Santos, tendo como objetivo a representação de algum tema histórico, visto em aula por meio de uma expressão artística. Como arte, buscamos construir tal foguete Saturno V em um famoso jogo sandbox, Minecraft, com o objetivo de representá-lo o mais fiel possível à realidade, motivados pela nossa prévia experiência no jogo. Vale lembrar que essa não foi nossa primeira ideia. Inicialmente pretendíamos construir a Agência Espacial Americana, a NASA, mas pela proporção da construção, resolvemos mudar de ideia. Porém, fato é que mesmo na construção atual, ainda tivemos dificuldades com a sua dimensão, somando mais de 3 horas de jogatina. Tendo o trabalho concluído, podemos dizer que o resultado foi compensador. Gostamos de entender mais sobre o tema e representá-lo em um jogo que gostamos, além do resultado disso ter sido algo que nos agradou.
Todo o conhecimento que se tem hoje sobre o espaço é o resultado direto da corrida espacial. A missão Apollo 11, que tinha apenas cunho político para o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi muito mais do que isso. Para se ter noção, ela foi responsável por uma melhor compreensão da ciência, de como a Terra surgiu e o papel da Lua em relação ao nosso planeta, assim como uma série de evoluções tecnológicas posteriores. Além de estar por trás da criação de coisas como o GPS, o termômetro, lentes de contato e o micro-ondas, por exemplo. Como Neil Armstrong uma vez disse, um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. De fato, é imponderável a influência que essa missão teve na sua época e tem nos dias de hoje. O trabalho realizado nos permitiu entender melhor tudo isso, além de despertar maior interesse sobre o assunto. Já no final, com ele concluído, podemos dizer que gostamos do resultado. Todo o processo que tange a ele foi interessante e proveitoso.